Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Professor Dalto, professora Sônia, Luísa, o professor Mauro, padre Mauro, que está aqui, está chegando agora. É uma satisfação imensa participar desse evento, que eu acredito que tem sido bastante significativo para a minha prática docente enquanto professor. E sem mais delongas, vamos adentrar diretamente no tema, a gente ganhar tempo. Então, eu achei interessante abordar essa temática, haja vista o nosso cenário atual. Nosso cenário atual, onde o extremismo político tem campeado, não somente na sala de aula, mas em praticamente todos os espaços. E é um mal que precisa ser combatido, mas se faz necessário fundamentos, conhecimento, para que a gente possa buscar o caminho da superação. E falar de Hannah Arendt, falar de uma importante teórica da política, que era assim, que apesar dela ter estudado filosofia e ter se voltado para as reflexões filosóficas da sua última obra, A Vida do Espírito, mas ela se apresentava como teórica da política. E é uma filósofa judia alemã, que nasceu em 1906, em Hannover, e depois, com 14 anos, ela leu A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Então, por aí já se via o prodígio, que era a menina Hannah Arendt, né? E aí, vamos adentrar no tema. Então, quis abordar as reflexões no pensamento de Hannah Arendt e os desafios do ensino da filosofia política na sala de aula. E os desafios do ensino da filosofia política na sala de aula, mais precisamente com os segundos e terceiros anos, que tem sido nosso público-alvo no ensino médio, e são turmas que de uns 4 a 5 anos, né, porque eu trabalho nessa escola já tem em torno disso, e alguns alunos começaram a apresentar esse problema do extremismo político, e por essa razão me senti compelido a trabalhar essa reflexão perante essa problemática, tendo como fio condutor o pensamento da própria Hannah Arendt. E, como eu disse, o nosso cenário é extremamente polarizado. Infelizmente, as redes sociais têm sido esse palco de discussões acaloradas e, na maioria das vezes, essas discussões, sem nenhum embasamento filosófico, sem nenhum embasamento histórico, sem nenhum embasamento sociológico, sem nenhum fundamento de ordem nenhuma. E, infelizmente, esse tem sido o nosso cenário. E isso tem se mostrado um desafio, não somente para os professores que trabalham com filosofia e com humanidades de um modo geral, mas para todos os professores, principalmente na rede pública de ensino, na rede particular também, mas na rede pública principalmente. E nada contra a polarização ela tem que existir, mas o problema não é a polarização em si, mas o extremismo, que tem sido potencializado pelas redes sociais, e onde os discursos de ódio, como eu falei, campeiam
e são proferidos sem nenhuma responsabilização daqueles que proferem. As pessoas falam que bem entendem, o que vem na telha, o que vem na cabeça, e semeiam o ódio através das plataformas digitais, e esse mesmo discurso, ele chega na sala de aula, ele chega no ambiente doméstico. Quantas e quantas famílias, eu creio que todos vocês que estão aqui presentes devem conhecer exemplos de pais que romperam com os filhos, de mães com as filhas, irmão com irmão, amigos de longas datas romperam os laços por conta do extremismo político, por conta dessa semente do ódio que as redes sociais têm difundido. Não que as redes sociais seja em si ruim, mas o uso inadequado, o mau uso, e principalmente quando se trata de política, muitos sem nenhum embasamento, sem nenhum fundamento, sem conhecer o significado mais simples do que é política, tem usado as redes sociais para difundir suas ideias equivocadas e semeado ódio, e assim promovido o caos, que é isso que a gente tem visto. E aí, tudo isso deságua na sala de aula. E tudo isso vai atingir principalmente o professor, que é aquele que prepara a sua aula, tem um planejamento, e aí quando ele chega diante de uma sala de aula, existe aquele pequeno, às vezes é um pequeno grupo, às vezes é um grupo grande, um grupo considerável de alunos, que faz esse enfrentamento com os professores, chegam inclusive a filmar os professores, muitos desses alunos passam a ter contato com figuras políticas que defendem ideias equivocadas e passam a espalhar o vídeo da aula do professor, o professor abordando o assunto que estudou, que se preparou, e ele passa a ser taxado de doutrinador, das coisas mais vis possíveis. E isso ganhou um terreno maior com a chamada escola sem partido, né? Sem partido, entre aspas. Então, é uma coisa que é perceptível, e a gente vê que é uma carência gritante de uma educação voltada realmente para um conhecimento mais profundo da política, que o prepare para a cidadania, de fato, e é um contexto preocupante que vem se repetindo na sala de aula todos os dias, principalmente nesses 2 últimos pleitos das eleições gerais, 2018 e esse último agora, e infelizmente tem refletido isso na sala de aula. E a maioria dos nossos estudantes, capturados por esses discursos de ódio, sem embasamento sólido para argumentar, apenas com falas prontas, completamente desprovidas de conhecimento ou interesse genuíno pelo assunto, porque quando a gente tem um interesse genuíno, a gente se aprofunda, e passam a trocar de forma gratuita ofensas uns com os outros, isso dentro da sala de aula, e muitos chegam até a ensaiar ataques aos professores de sala de aula, e principalmente professor de filosofia, que vai trabalhar a filosofia política. Então, esse é o alvo principal, né? Professores de história, professores de sociologia, e seja de qual for a área. Mas a partir do momento em que vai discutir política na sala de aula, então a celeuma passa a imperar. E eles vêm nessa ânsia, né,
de querer, como se diz aí na linguagem das redes sociais, de querer lacrar aquela sensação de vitória, e nesse bate-boca na sala de aula, o professor ele fica, como a gente costuma dizer na linguagem vulgar, ele fica numa sinuca de bico. E se ele não estiver preparado para lidar com essas situações, se ele não estiver preparado para tentar buscar um meio de fazer com que toda essa situação seja sanada, o professor ele fica em maus lençóis. E, infelizmente, toda essa celeuma, toda essa situação desconfortável, desconcertante, perpassa primeiro toda a sua gênese, perpassa principalmente, como eu disse, nesses grupos de Facebook, principalmente grupos de WhatsApp, e até o Twitter. O Twitter tem sido considerado uma arena hoje, uma arena. Então, o espaço da sala de aula passa a ser, na maioria das vezes, o reflexo dessa arena, e já começa nas plataformas digitais, que já começa lá no WhatsApp, já começa lá no Twitter, começa no Facebook, e a sala de aula passa a ser o reflexo dessa arena, tornando-se dessa forma um ambiente propício às manifestações de intolerância, preconceito, de ódio. Então, o que a gente vê, como eu falei anteriormente, professores padecendo em meio a toda essa situação, por falta de estratégias, e às vezes, quando não tem um domínio de aula, ou mesmo uma metodologia adequada, acaba na pilha daqueles que reduzem o debate. Como eu disse, a um mero lacrar, mitar, que são esses jargões muito em voga dentro desse cenário tóxico das redes sociais. Então, por isso, a discussão de ideologias, correntes políticas e valores se torna fundamental na sala de aula, principalmente para o professor que vai trabalhar política em sala de aula, que vai trabalhar reflexão filosófica a partir de alguns teóricos, e eu achei a Hannah Arendt mais interessante, até porque o conceito que ela traz de política, e quando ela fala que a política, o sentido da política é liberdade, e a liberdade plural, né? A liberdade dos diferentes, daqueles que pensam diferentes, daqueles que se apresentam para propor suas ideias e na divergência chegar à convergência, eu vejo como o caminho mais interessante para essa celeuma, para esse extremismo, para esse cenário polarizado. E o papel do professor de filosofia, ele é importante, trazendo reflexões, seja em Hannah Arendt, seja em Marx, seja em Gramsci, seja em qualquer teórico, a partir de textos, para que a gente possa proporcionar ao aluno, ao estudante, mais lucidez, para que ele possa se afastar, né, dessas ideologias que flertam com o fascismo e até mesmo com o nazismo, por que não? E a repensar suas posturas, suas ideias. E é interessante que o professor ele propõe esses debates na sala de aula. E é isso que eu tenho procurado fazer com os segundos, com os terceiros, com os primeiros, já preparando eles, porque, infelizmente, o extremismo político tem sido um mal que tem tomado conta das redes sociais, e isso tem se refletido, tem desaguado na sala de aula e em todos os espaços. E a gente precisa ter referenciais para que a gente possa combater
esse mal que a própria Hannah Arendt ela já havia alertado. Totalitarismo, o totalitarismo, por mais que ele tenha acabado com, com o fim do nazismo, com o suicídio de Hitler, né? O próprio fascismo, que a Hannah Arendt ela não abordou, mas abordou o stalinismo, mas serve também para o fascismo, né? E para qualquer tipo de pensamento autoritário que, porventura, ele surja. A Hannah Arendt ela já deixou muito claro que a gente precisa buscar o caminho da liberdade, a liberdade política, a liberdade plural dos indivíduos, é quando nós, que pensamos diferentes, mas pensando com embasamento, com fundamento, buscamos, mesmo na divergência, na polarização sadia, mesmo na divergência, buscar a convergência. Mas a André, convergência de propostas. 5 minutos, meu querido. A convergência de propostas, a convergência de ideias que venha a beneficiar o lugar onde a gente mora, o país onde a gente vive, e não flertar com discursos que venha a segregar, que venha a eliminar, que venha a exterminar aquele que é diferente, aquele que pensa diferente, e que, infelizmente, tem sido a tônica desse discurso de ódio que tem sido semeado ao longo desses últimos anos, e a gente tem visto. Então, eu penso que Hannah Arendt ela é uma pensadora que vem para nos acalhar e vem para nos auxiliar como um instrumento, como uma ferramenta de combate ao extremismo, de combate ao autoritarismo, de combate a ideias que venham a capturar, a aprisionar os nossos alunos, os nossos jovens, e, enfim, as pessoas de um modo geral. E por isso que a gente precisa levar os nossos alunos à leitura, à reflexão, a gente tem que promover o debate e romper, claro, com muita sabedoria, né? Pensar estrategicamente, como eu disse, ter esse domínio, esse controle da sala de aula, ter esse cuidado para que a gente não se perca nesse turbilhão de ódio e a gente não venha a ser atingido, porque na maioria das vezes o professor ele acaba perdendo o controle e é nesse momento de perda do equilíbrio, o aluno vem com a câmera, filma, divulga nas redes sociais, denuncia você para um parlamentar de extrema-direita e que vai nos expor. E por mais que depois a gente venha a recorrer, buscar nosso direito, mas a nossa imagem já tem ficado exposta. Então, a gente precisa combater isso. Isso é uma situação muito grave, gravíssima. Então, essa é a minha contribuição dentro do Prof. Philo. Essa é a minha contribuição, que eu tenho todos os dias militado em sala de aula, combatendo o extremismo político, trazendo Hannah Arendt e trazendo outros pensadores também, para que a gente possa ter um cenário, um cenário de mais tolerância, um cenário de mais abertura para o diálogo, para que a gente possa realmente viver em um país de fato democrático e não em um espaço onde o ódio, a segregação, a discriminação e coisas que somente venha que vem, melhor dizendo, que vem atrapalhar a boa convivência. Então, a gente precisa lutar contra isso. Então, esse é o meu pensamento e minha contribuição dentro do meu projeto. Muito bom, muito obrigado, professor André, né?
Parabéns pela exposição, tema muito atual, muito relevante, né? Adequado para o momento presente, e ótima escolha por pensar essa questão a partir da Hannah Arendt. De fato, ela tem muitas contribuições para esse debate, né? E fazer essa discussão com a garotada, digamos assim, do ensino médio a partir dela, acredito que seja muito fecundo, tem grandes possibilidades aí, né? Muito obrigado. Então, agora, como de praxe, né, do nosso combinado, temos aí 10 minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, consideração ou comentário, a fala do professor André, para a gente dialogar um pouco com o professor. Aí está aberto. Alguém se manifesta? Oi, André. Interessante ouvindo aqui pensar como o professor falou, é tão atual, é tão recente e ainda muito emergente, né? Eu acho que essa polarização, essa situação que nós vivemos, ela é desafiadora, eu vou dizer assim, no nosso lugar de pensar como professor, de atuar como professor. Você até mencionou, acho que na sua fala, vinculada ao pensamento da Hannah Arendt, né? Eu fico pensando, assim, te ouvindo, qual que é a saída, né? Quais as possibilidades de saída para nós, como professores, porque a depender do movimento que a gente faz em sala, isso pode ser uma fagulha aí no balde de gasolina, de álcool, né? Então, assim, eu gostaria de te ouvir, se você foi a experiência, né, que você passou, com quais alunos, eu acho que eu perdi alguma fase, você deve ter falado, eu me lembro que foram os alunos de primeiro ao terceiro ano, né, e como que foi receber isso, como foi fazer isso na sua prática lá na sala? Então, professora Sônia. André, só um minutinho, por favor, obrigado. Queria ver se mais alguém teria alguma consideração, e aí a gente, duas ou três, que a gente faz aí o André pode responder em bloco, né? A praxe. Eu gostaria de fazer uma... Pois não, então, professor. De fato, aqui também no extremo norte do Brasil, a gente encontra essa situação de polarização extrema, não é diferente. Fiquei pensando aqui como fomentar nessa nova juventude tão tecnológica, com tantas facilidades, com tantos acessos à informação, mobilidade e consumo, né? Pensar que, com eles, que essa diversidade é positiva, mas como viver essa positividade humanizante? Vejo na minha própria experiência aqui em Roraima, essa polarização nos desumanizou a ponto de vermos o outro como um tipo de demônio, de diferença tão grande que me faz ver o outro deturpadamente. O outro deixou de ser gente, o outro deixou de ser livre para pensar diferente, o outro deixou de ser um elemento, um lugar de aprendizado. Eu posso aprender com quem pensa politicamente diferente de mim. Então, e outras coisas, né, outros pontos de vista também. Nesse sentido, professor, uma prática, um pensamento filosófico na sala de aula que nos leve a redescobrir o que nós somos. Humanos, humanizantes, humanizadores pela diversidade, graças a Deus. Professora Francione, por favor. Obrigada. Só para completar aí o que o professor Mauro falou, né, assim, eu penso que a Hannah Arendt foi a escolha certa para essa temática, e a gente não vê, professor Mauro, só como diferente, né, as diferenças, elas têm sido bem trabalhadas pelas teorias pós-críticas do currículo, mas com essa polarização a gente viu como aquele que deve ser destruído porque pensa diferente de mim.
E isso é tão forte que tem repercutido em vários setores da universidade. Recentemente, a gente teve campanha para a direção na minha universidade, e a gente vê como aquele que pensa diferente de mim, eu já taxo de bolsonarista. Porque pensa diferente de mim não é para ter o diferente, é para ser só um grupo. Às vezes é deturpado mesmo essa visão. Isso em sala de aula, como o professor André fez aí na sua pesquisa, é bem importante, porque às vezes a juventude não percebe isso. Né? E o papel da filosofia na sala de aula, de ensino médio, sobretudo, é essencial para se trabalhar essas questões, não só da filosofia, né? Em todas as áreas que a gente trabalha, mas a gente quer dizer assim, que é preponderante, a gente não tem que atribuir isso só à filosofia, seria um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Era só esse comentário. Queria fazer parabéns, professor, pelo seu trabalho. Muito obrigado, acho que já temos um bom leque aí de comentários e questões, né, André? E eu só, para não fugir à regra, eu queria complementar e reforçar um pouco a fala da professora Sônia, no sentido que, se você tivesse, se lembrar algum exemplo, alguma experiência concreta que você teve, né, ao optar por trabalhar com a garotada, com os alunos, com a Hannah Arendt, para discutir esse tema do autoritarismo, né, tão forte, e como é que foi aí a reação, se responderam bem, se quiseram te pegar fora da escola lá e te... Enfim, estou brincando, né? Tá bom? Professor, aí tem aí em torno de 5 minutos, 7 minutos aí, para dar uma geral. Valeu. Obrigado, professor Dalton. Vou ser bem breve. Vamos começar pela ordem, a professora Sônia, depois o professor Mauro, Fábio Mauro, e a professora Francione. Respondendo à professora Sônia, qual foi a reação? A princípio, quando eu iniciei a discussão, foi muito difícil, porque cada um já vem com suas concepções, com suas ideias preconcebidas, como eu disse lá no trabalho, já vem com toda aquela bagagem da internet, e já vem armados. Então, como é que a gente desarma esse aluno? Então, a gente aproveita como agora mesmo, eu estou trabalhando a condição humana. E a condição humana, na visão da Hannah Arendt, são 3, é o tripé, né? Labor, trabalho e ação. E aí a gente foca na ação, a ação política. Então, política se faz agindo, com a ação. E aí, convidando eles à leitura, né, coloco uma roda de conversa, cada um vai lendo um trecho, cada um vai lendo uma parte, e ultimamente mesmo, semana passada, está recente. Então, quando eles foram lendo e vendo, principalmente a terceira parte da ação humana, dessa divisão da vida ativa, da vida ativa, e eles começaram a perceber, começaram a entender que o sentido da política era um pouco diferente daquilo que eles aprenderam dentro daquele conceito grego, daquele conceito grego lá da polis, se bem que ela extrai isso da polis. Mas qual que é a guinada que ela dá? É que essa liberdade como conceito de política, é uma liberdade plural. Eu penso diferente, é como a Francione estava dizendo, e como o professor Mauro também estava dizendo. O cara pensa diferente de mim, ele pode ser, sei lá, liberal clássico, ele pode ser conservador no sentido político e filosófico, leitor lá do Russell Kirk, do Edmund Burke, mas
Ele traz o pensamento dele, eu trago o meu, e a gente discute e diverge, mas sem querer destruir o outro, desumanizar o outro, como foi dito aqui, sem querer demonizar o outro. E quando eles passaram a ver o que realmente é a política, eu digo, olha, a política é isso aqui. É você pensar diferente, mas pensar diferente com fundamento, com embasamento. E para isso você tem os pensadores, os filósofos, que, como Marx, você tem Gramsci, você tem a própria Hannah Arendt, você tem o Norberto Bobbio. Então, quando você busca se fundamentar, então aí a discussão fica legal, mesmo que haja divergência, mas em algum momento vamos convergir, porque é assim, desde os primórdios, desde os antigos, é assim. Desde que a gente entende política no seu sentido mais estrito do termo. Então, essa é a liberdade que a Hannah Arendt, na ação, ela traz como possibilidade de nós, nas diferenças, chegar na convergência que ela vai chamar de senso comum. Esse é o resgate do senso comum que ela fala. Então, foi isso que eu propus na sala de aula, e aí eles passaram a entender que essas categorias, direita, esquerda, centro, não contribuem muito para o debate. Não que você não possa ter, não que você não possa se identificar com alguma corrente, mas que essas coisas, e principalmente levadas ao extremo. E quando a gente olha para o outro, quem pensa diferente de mim tem que ir para o paredão. Quem pensa diferente de mim tem que ir para a ponta do fuzil. Não, gente. É isso que a Franciane falou. Então aí fica complicado. Então tem sido assim, a princípio foi difícil, foi complicado, mas agora eles já estão entrando no ritmo, estão tendo já um hábito de leitura. Próxima semana temos um café filosófico marcado. Inclusive vou filmar, vou tirar fotos, vou fazer questão de postar no grupo. E a fala do professor Mauro é isso mesmo. É isso que está acontecendo. A gente, dentro desse cenário de desse extremismo polarizado, você vê o outro como um demônio, vê o outro como não como gente. E isso é absurdo quando a política te leva a esse ponto. Ao invés de você estar reivindicando por melhorias na sua cidade, reivindicar melhorias para a sua própria condição de vida, melhorias na educação, para a gente ter uma educação de qualidade, uma educação melhor, lutar por aquele que é diferente de nós, aquele que é negro, aquele que é homossexual, aquele que tem uma identidade de gênero diferente, ao invés de a gente lutar, começa a olhar o outro como uma abominação. Eu olho para quem é diferente de mim porque tem um gênero diferente de mim, olho como uma abominação, né? Olho porque a cor da pele é diferente, eu passo a ter aquelas concepções preconceituosas que já deveriam ter sido superadas. Mas por que não foi superado? Porque você tem as plataformas digitais, pessoas com esse tipo de pensamento que semeiam o ódio todo santo dia. E isso reflete na sala de aula, em todos os espaços, e a gente precisa usar instrumentos para combater isso. Concluiu, professor? Sim. Ótimo, então. Muito obrigado. Eu penso que sim, né? Não, ajudou muito. Eu estava até escrevendo aqui no chat, mas vou então falar. Essa sua discussão me faz pensar o seguinte: hoje, né,
Não se tem mais no outro, quando ele manifesta uma ideia diferente, né, um adversário, né, um adversário. Mas sim se tem, né, o inimigo a ser abatido. E não tem mais o debate de ideias, né? É a imposição de ideias. Aí a filosofia morre, né? Porque a filosofia ela nasce e se alimenta do debate livre de ideias. Quando você está no ambiente da imposição, você está no ambiente do dogmatismo, que é da imposição de ideias, né? E aí a filosofia morre por estagnação, porque não tem solo fértil para ela poder se desenvolver, né? E aí talvez o Hobbes ganhe alguns pontos, porque acaba se transformando o ambiente social onde que o homem é o lobo do homem. Tu não quer se matar, não quer mais conviver, né? Mas, enfim, é uma discussão longa. Obrigado, então, em nome de todos aí, a sua belíssima contribuição, né? Sucesso também em suas pesquisas e sobretudo, né, na vivência aí das suas ideias em sala de aulas. A gente precisa que essa juventude passe a pensar, né, e pensar diferente, entender que pensar diferente é o que a gente precisa na sociedade, né? E pensar diferente não significa necessariamente banir o outro, né? Exato, ter o outro como um inimigo mortal, não é por aí. É isso.